está? Bom dia, pessoal. Quinta-feira. Desculpa eu gritaria de começo assim. 23 de outubro, exatamente. 23 de outubro de 2000. Eu já vou explicar por que eu me atrapalhei semana passada, que eu acho que é pertinente, o pessoal não se liga. Vocês não veem o que acontece por trás das câmeras, né? 23 de outubro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 44 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já estou em deslocamento para buscar a Manuela no beco do lado aqui. Pelo endereço dela diz que a casa é 43, mas eu não vou entrar em condomínio. Se ela me esperar na portaria, ela vai comigo. Caso contrário, ela que espere o próximo. Dito isto, diaço de sol, primavera, temperatura alta, não vi, mas deve estar uns 23, 24 graus. Eu sei que a previsão de tempo da temperatura para esse final de semana é na casa dos 30 graus, com chuva no domingo, se eu não me engano. Por que eu me atrapalhei 2, 3 dias seguidos na semana passada por... Amor! O cara não tem um minuto de sossego, tia. Não conseguiu nem sair em paz. Tá família? Adesivo, é minha família. Tá, pega aqui, como é que é teu nome? William. William? Diz pra elas darem um tchau pra câmera, estão filmando ali, ó. William? Pra cima deles e ferro nela, não tem o que fazer, né, cara? Ah, já antecipou o bordão, grande presença. aqui, ó, com o seu... Como é que é o nome? Seu Neco ali, Não conheço ninguém aqui, só o seu Adão que é o dono da minha casa, né? Lá pra baixo ali, né? Não, eu moro na esquerda ali, no meio Uma casinha vermelha ali, Isso. Tipo, morava do lado ali, cara. Show de bola. E mora onde, por aqui? Mora ali. Ah, show de bola. Falou, um abraço, Lili. Feito. Mandaram abraço às guriazinhas? Que legal. O que ele tava falando? Tá, depois eu conto por que me atrapalhei a semana passada. Vou ali pegar a Manuela então e dar ele no meio. Feito, já mandei mais uma, trouxe aqui a moça pro Barra Garden. Agora vou esperar no recuo aqui até que chegue alguém pra me tirar. Ou toque, né? E rapidamente então vamos falar sobre por que eu me atrapalhei. Teve uns 2, 3 dias na sequência semana passada que eu errei o dia. Então deixa eu trazer uma situação que não é que eu mudei, eu adicionei aqui nas minhas redes desde mais ou menos uns 10 dias, não sei se vocês perceberam. 33 pila para Cis Brasil, vamos dar ali do Hospital Vila Nova. Vou lá então pegar a Andressa, eu acho, no Hospital Vila Nova para levar para, não sei, um número porque eu não vi, tava falando que não prestei atenção, mas na Avenida Cis Brasil, 33 pila. Tá valendo, vamos embora. Deixa eu comentar então que é uma coisa que eu acrescentei aqui nas minhas redes, a coisa de 10 dias. Pra quem não sabe, tá? Inclusive os passageiros me perguntam: ah, tu tem canal no YouTube, mas tu não tem perfil no Insta, tu não tá no TikTok. Então deixa eu comentar pra vocês. Pra quem não sabe, então, o meu conteúdo ele é gravado para o YouTube. Vocês podem perceber que tudo que vocês virem meu nas redes sociais, com exceção dos stories, são assim com o celular deitado. Por quê? Porque o formato do YouTube é deitado. Então eu gravo vídeos para o YouTube, né? São vlogs diários onde eu conto meu dia de trabalho, né? E eu me orgulho de dizer atualmente, porque eu falo disso todos os dias, umas 10 vezes por dia pelo menos, para os meus passageiros, que são mais de 1.200 vídeos publicados no YouTube. Isso significa que eu tenho mais de 1.200 dias da minha vida registrados na internet. Isso é muito louco de pensar, né? Que está na prosperidade, ou pelo menos enquanto o Google existir. Tá? Mas por que eu tô errando as datas? Como é que eu distribuo meu conteúdo? Então eu crio o vídeo pro YouTube, né? Que é esse vídeo que tu tá vendo agora, provavelmente sentado na poltrona da tua sala tomando teu café, ou na boleia do teu carro enquanto tu busca um passageiro. Eu criei esse vídeo pro YouTube. Para isso eu gravo vários takes ao longo do dia. E alguns destes takes, né, eu também posto há muito tempo no Instagram, né, como Reels, e no TikTok. Além disso, o vídeo do YouTube, do tamanho original, lá de 40, 50 minutos, eu posto ele no Spotify e também posto ele no
TikTok também eu posto vídeo inteiro, né? O Instagram não permite vídeos acima de, não sei o limite exatamente, mas também não na verdade no TikTok não tem resultado nenhum vídeo longo, porque ninguém para no TikTok para ver um vídeo longo, né? Mas tá lá, tá postado também. Como eu posso subir, eu subo, né? Já no Instagram não permite, tá? Então é assim que eu distribuo ou distribuía meu conteúdo até mais ou menos 2 semanas atrás. O que mudou de lá pra cá? Eu, além de fazer tudo isso, eu também estou colocando shorts aqui no YouTube, né? Então eu estou aproveitando alguns desses takes que eu posto no Instagram e estou também subindo no YouTube. Porém, se eu colocar todos juntos ao mesmo tempo, publicar todos juntos ao mesmo tempo de noite, no final do dia, eu pensei, os shorts vão estar concorrendo com o meu próprio vídeo, né? Porque as pessoas talvez deixam de ver o meu vídeo para ver os shorts. E sim, eu ganho mais, entre aspas, mais porque de fato eu ganho mais, não que seja uma fortuna, eu ganho muito mais nesse vídeo longo em relação a view do que nos shorts, né? Então o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo igual ao que eu tava fazendo há muito tempo já. Posto vídeo, coloco no Instagram, coloco no TikTok, coloco no Spotify e tô jogando agora, eu tô adicionando nos shorts. Só que daí os shorts eu tô programando pro dia seguinte. Eu tô sempre programando pro dia seguinte os shorts para que quando eles sejam publicados, a maioria do meu público já viu o vídeo inteiro. Ok? Entendeu até aqui? E daí nessa função de editar e programar vídeo, aconteceu 2, 3 dias seguidos na semana passada, em que eu fiquei com a data do dia seguinte na minha cabeça. E na minha cabeça, quando eu acordava de manhã, já era o próximo, sacou? Então é isso, por isso que eu me confundi na semana passada, 2, 3 dias seguidos. Mas eu já assimilei essa questão, espero, né? Isso não quer dizer que eu não vou me confundir outras vezes e tal. Mas enfim, tudo isso para dizer que também, eu só queria, na verdade, trazer isso também como novidade. Se tu não tem tempo de ver um vídeo de 40, 50 minutos, dê uma olhadinha nos shorts aqui no YouTube. Que pelo menos nos shorts no YouTube, mesmo que seja pouco, eu tenho uma remuneração, né? Já no Instagram não tenho nada. É só visibilidade mesmo para conseguir publi e nada mais. Agora só tenho que achar minha passageira, que eu tenho que levar lá para Assis Brasil, chegando aqui no Hospital Vila Nova. E já trocou, larguei ali no Itaú, esquina com a Roca Laje. E trocou a Manuela aqui embaixo na saída da Grécia do Bourbon Valley, 43 pilinhas para Viamão. Partiu Viamão. E agora, José, liguei o X. Tô aqui, ó, não faço ideia o nome desse loteamento, mas é no final, 16 pila não me tira de Viamão. É no final do Viamão, do centro de Viamão, quase na 118. É um loteamento bem antigo, tem umas casas antigas, ó, paralelepípedo dos anos 60, provavelmente. Bem tranquilo. Eu fiz acesso por aqui
pelo viaduto, fui pela 040 até o viaduto com a 118, virei fazer a volta por baixo, dobrei a esquerda, dobrei a direita e cheguei. Eu não sei o nome disso aqui, se alguém souber me diga. Essa aqui é a rua. Que rua é essa aqui? Não sei. Eu esqueci quando eu cheguei. Não aparece aqui pra mim no Waze. Mas enfim, viagem tranquila. Então a Manuela, sua mãe lá do shopping, viemos conversando. Tô direcionando para Porto Alegre agora. Eu tava só no Comfort durante uns 3 minutos antes de começar a falar com vocês. Não tocou, eu sabe uma coisa, não adianta ficar parado aqui no fim do mundo só com Comfort, senão eu não saio daqui nunca. Eu preciso abastecer também. Então eu já vi que se eu sair ali, ó, eu vou cair lá no centro. Eu acho que eu acho um posto para abastecer o Ipiranga, né? 11 pilas, não. Desse pá, já paro, já desço, vou no banheiro, já almoço também, já aproveito e faço tudo junto. Agora são 15 para as 2 da tarde. Então até agora foi sem tirar e agora parou de tocar. Vou dobrar a esquerda aqui, vamos junto até sair desse... Não, vai tremer demais. Vamos embora daqui. Tocou. Aqui bem no centro, na praça central aqui de Viamão. Tocou para pegar do outro lado da faixa ali, para levar para o Hospital da PUC. 25 pilas. Carla. Tá dando 7 minutos para buscar, achei um absurdo, mas... Veio um monte de... Na verdade tocou um monte de coisa, né? Tocou um monte de coisa aqui pra dentro de Viamão. E eu não quis pegar pra não... O cara não conhece aquela teoria que eu tenho, né? Tipo, até pode pegar só asfalto em Viamão, porque até agora só peguei asfalto. Até agora só peguei asfalto paralelepípedo, é verdade, né? Paralelepípedo. Mas em algum momento, provavelmente nesse deslocamento pra buscar a Carla, eu vou pegar uma terra. Sem dúvida nenhuma. E o problema não é só pegar terra, o problema é pegar aquele espiral, aqueles buracos, aquelas valas, né? Mas enfim, valeu, até agora valeu ter vindo pra cá e não peguei tranqueira, só desfilei pela Salgado Filho. Então tá tudo certo e nada resolvido. O colega parou, desembarcou, parou na área de embarque e desembarque. Eu vou entregar, ó, em cima da faixa de segurança. Não sei se é colega na verdade. Não é colega. Fui pegar uma senhora numa cadeira de rodas lá. Desceu do carro, na cima da faixa, foi lá pra dentro. Tá buscando a senhora lá, tá? Falador passa mal. Falador passa mal. Coisa feia isso, né? Mas enfim, de qualquer maneira, tem muitos que fazem isso, né? Colegas, exatamente, colegas que param na faixa de segurança, que ligam um pisca-alerta, que não tem a menor noção de espaço e mobilidade. E eu tô falando com experiência. Dito isso, 2h24, baita corrida, vim descendo a Salgado Filho no ponto morto, porque acendeu a luz de pane seca, que é o alerta de pane seco, um pauzinho só. Mas como a Salgado Filho, que é a RS 040, a faixa de Viamão é praticamente uma descida, toda ela até chegar na Ipiranga, eu vim. Permaneça com seu Eu não sei se eu gastei gasolina, na verdade, nesse deslocamento. Viagem tranquila, a senhora veio muda, saiu calada. E agora eu vou aqui nesse posto que tem do lado da Planet, na Cristiano Fischer, pro combo completo, né? Vamos mijar, vamos almoçar e vamos abastecer também. E se você chegou até aqui nesse vídeo, espero que esteja gostando. Curte, comenta, compartilha e hypa pra cima deles e ferro nelas. 4, vamos lá então. Já tocou. Vamos lá buscar minha sexta corrida do dia. Pegar aqui no Hospital da PUC, levar lá pra Estação Farrapos do Transurb, AJ Renner número 5. E quando finalizar essa é a minha sexta corrida, daqui a mais ou menos uma meia hora, às 13h15 provavelmente,
fechado 150 pelinhas. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. Vamos dar ali. Feito, já deixei o rapaz ali. Ó, 15 pila pra Ramiro, nem doeu. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Tô muito algareado hoje pro meu gosto. Outro dia, tô muito faceirinho. Tô achando tudo maravilhoso. O mundo não é cor-de-rosa, como alguns pintam. Como alguns pintam por aí. 13h15 da tarde, uma maçaneta bem dada antes dessa próxima que eu vou buscar aqui na Federico Mendes. 15 pila pra Ramiro. Não peguei o número, mas enfim, é Ramiro, né? Ramiro é Ramiro. Já vamos entrar pra dentro das confusões das SUV então. Que até agora eu não vi, na verdade. Vi duas SUV se arrastando no hospital da PUC, fazendo aquele retorninho do centro clínico, sabe? Quase que se tivesse alguém empurrando aquelas SUV, com certeza elas estariam mais rápido do que aquele movimento que elas estavam fazendo ali naquela rótulazinha para acessar o centro clínico. Fora isso, não vi SUV. Não que tivesse me chamado a atenção, né? Vim buscar aqui uma moça, antes dessa que eu vou buscar agora. E depois de quase 2 minutos apareceu um rapaz. É Uber, sim? Tu não tá vendo a adesivagem, mano? É claro que é Uber, mas não é pra ti. Como sim? É pra mim, sim. Pá, não é. Não vai comigo, magrão. Não vai comigo. Não é aquele papinho furado todo. Pediu pro colega, não sei o que, bababá. Deixou esperando. Aí aparece o outro, não dá satisfação. E acha que tá tudo certo, sabe? Ah, preguiça de gente preguiçosa. O aplicativo tem lá solicitar para terceiros, não sei como é que aparece, mas enfim, tem a ferramenta. Por que esses merda não usam, tia? Por que esses merda não usam? Só no nosso, 13h17. Eita, adoro quando isso acontece, sabe? Quando tu encaixa, assim. Sabe? Aquela encaixadinha, assim, de... Bons ouvidos pra isso. Bons ouvidos pra isso. Essa aqui talvez seja a pior sinaleira que eu conheço em Porto Alegre. Américo Vespucci com Dom Pedro II. Agora são 5 para as 4 da tarde. Tô indo buscar aqui 840 metros agora a Letícia, para levar lá para Luiz Manuel Gonzaga, no bairro Petrópolis. Mas o que eu gosto que acontece quando acontece esse encaixe aí? Tu larga aqui e pega ali, sabe? Larguei a moça ali na Ramiro, esquina com a 24. Na verdade ela ia no Esplanada. E o próprio aplicativo indicou que ela descesse e desembarcasse na Praça Júlio, né?
Eu larguei ela, tô finalizando a corrida, pá, tocou no Hospital Moinhos, assim, ó, pá, sabe? Daí trouxe aqui pro Américo Vespucci, daí parei ali, quando eu ia falar com vocês, tocou a Letícia da Benjamin, o maior deslocamento dessa mini perna, mas eu acho que tava dando 1 km quando eu recebi a chamada para levar ali pro Petrópolis, e com certeza ali, se não tiver na Luiz Manuel Gonzaga, uma corrida vai ter na Guaporé, vai ter na Carlos Gomes. Espero, né? Assim espero. Nem consegui mostrar pra vocês, não deu tempo. A Letícia desceu por uma porta, a Pietra entrou pela outra. Por sinal, a Letícia, repetir, viagem repetida, e ela que me reconheceu. Não é difícil agora, né? Não é difícil reconhecer o Moisés. Eu não lembro dela, é uma senhora que ela é professora de crianças especiais. De partida já dei os parabéns pra ela, né? Eu lembrei da história que eu nunca mais vou esquecer. A pessoa mais iluminada que eu já carreguei na minha vida. A passageira que eu falei anteontem, aquela senhora que eu peguei lá na Hípica, que levei lá pro Moinhos Hospital, que ela é madrinha. Agora a versão invertida da Portugal com a Cristóvão. Acessar a Portugal pela Cristóvão. Tem que ser na gritaria, ó. E não adianta, pessoal, não tira o pé. Que coisa mais séria, sabe? Vocês viram, né? Era só ela tirar o pé. Era uma moça, eu vi, dirigindo a motorista. É loucura. Portugal com a Cristóvão, talvez o cruzamento mais perigoso de Porto Alegre. A senhora iluminada, eu falei pra ela, contei a história da senhora iluminada, que é madrinha de 34 crianças que ela salvou durante a sua profissão, sua vida, né? Na UTI neonatal. Enfim, já tô indo buscar o Henrique aqui na Praça Alberto Ramos, essa com um deslocamento maior do que eu gostaria. Tá, e daí cheguei ali, ó, aqui na Luiz Manuel Gonzaga, e no mesmo prédio a Pietra já tava na calçada, linda e cheirosa, me esperando, coisa mais querida a moça. Ela entrou, levou um susto. Ai, eu ainda brinquei com a Letícia. Olha, Letícia, dá uma olhadinha. A Pietra vai abrir a porta, vai levar um susto de feito. Ela abriu a porta. Ai, desculpa. Eu falei, eu conheço os boi que eu lavo. A Letícia deu risada e a Pietra ficou toda constrangida. Ai, moça, disse, não, tá tudo certo, é isso aí mesmo, eu tô me divertindo com vocês duas aí. Aí tá, trouxe ela aqui pro 4105 da Cristóvão. E agora vamos buscar o Henrique, só tem que fazer a volta na praça. Não tinha visto que era pro lado das costas da... Não tá mais valendo a pena essa corrida. Deixou de valer a pena, agora que eu me dei conta. Mas enfim, eu tô na metade do deslocamento, agora não vou cancelar. Eu achei que era nesse trecho da Alberto Campos. Agora ainda 3 minutos, falei toda a volta na praça, pro lado de lá. Pegar o Henrique aqui e levar pra pátria amada. Enfim, 4h22 da tarde. Uma linda tarde de primavera em Porto Alegre. Só pra não passar batido. Como é que diz aquele youtuber? Não para. Aqui tem um bando de louco. Um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. Eu adoro essa vibe, sabe? Vamos combinar que quando o dia tá bom, ele tá bom. E quando o dia tá ruim, ele tá ruim. Chega de bobagem. 5:05 da tarde, pegar mais uma. Tá tudo conectado hoje, graças a Deus. Pelo menos a tarde tá sendo delícia. Tá sendo delícia de verdade, é verdade. Rico? Não vou ficar. Não hoje, pelo menos. Não ficarei rico, com certeza. Mas eu adoro essa questão do papum, tá ligado? Tenho o pavor de ficar parado esperando corrida, porque a mente vazia é oficina do capeta, né? Enfim, vamos lá buscar mais uma aqui na Santos Pedroso, bairro Navegantes, e levar ali para Hospital Moinhos de Vento, na rua Tiradentes. 10:06 da tarde, aqui no Partenon. Tô acessando aqui essa rua para chegar nesse posto VIP que tem aqui bem na frente do Carrefour da Bento. Ali, ó, vou naquele posto VIP ali agora, fechou o sinal. O cara se arrastou na minha frente. Enfim, trouxe um rapaz aqui bem pra frente da PUC, lá do Petrópolis. Eu precisei parar, porque eu não paro só desci do carro uma vez hoje. Foi quando eu parei pra almoçar, às 2h30.
Eu almocei, fui no banheiro aquela hora ali. E depois disso tô dando no meio sem parar, sem tirar. Uma em cima da outra. Agora tô no modo entregas, chutando pra que não toque. Pra vir. Porque tá, outro dia o cara me falou, porque não sei o que carregar. Eu nunca usei o modo pet com esse objetivo. Já falei outro dia, né? O objetivo porque eu usava o modo pet. Não que eu não saiba que funciona, que aquela coisa toda, ou funcionava, né? O carregar dinâmico. Agora não tem mais, agora não tem como mais. Mas é pra não ficar off, porque eu acredito que quanto mais tempo online tu tiver, maior a tua prioridade na região. Mas eu só acredito, é só um sentimento meu. Então eu nunca fico off de fato, fico off entre viagens, né? Iniciei a corrida, fico off antes de finalizar, libero o aplicativo. Eventualmente eu esqueço de tirar o off antes de finalizar a corrida e acabo ficando sem querer, né? Mas tá tão no automático isso já, que, olha, tocou uma entrega, pacote 15 pila, não me interessa pra onde vai, eu não vou fazer. Aqui tá fechado, não pode. Esse posto também, normalmente não tem vaga pra estacionar aqui. Vamos ver se o veio não vai se jogar na minha frente. Não se jogou. Parar aqui na frente do Subway, vou ali na loja de conveniência, mijar, e depois vamos dar no meio. Então é isso, eu uso a função agora, modo entregas no caso, né? Que eu chamo assim, pra nunca ficar off no aplicativo. Porque eu acredito, mas nunca saberemos se eu tenho razão ou não. Doce de abóbora. O mapa agora da noite fica cor doce de abóbora. Uma cor laranja, cor de doce de abóbora. Desculpa o paralelepípedo. Eu esqueci desse pequeno, mas importantíssimo detalhe. 5 para as 8 da noite anoiteceu em Porto Alegre, aqui no bairro Petrópolis. Essas travessas eu não sei o nome. Vou pegar Itajaí agora aqui, bem devagarinho para não atrapalhar vocês. E vou ali no posto da Encol, ao Mix. Se não tocar de novo, né? Porque não para. Eu não comentei mais cedo, eu acho, não sei se comentei, mas na verdade vou comentar agora, então vamos contabilizar. 4 hoje foram um total de 4 passageiros, todas elas mulheres, coincidência ou não, que entraram. Eu já te conheço do TikTok. Eu não sabia que eu tinha tanto. É muito louco que o TikTok, as pessoas que se identificam, que me dizem, pelo menos aquelas que me dizem, que me seguem do TikTok, nenhuma tem nada a ver com. Não é Uber, não é motorista, não é esposa. Simplesmente porque um dia o TikTok apareceu, eu apareci na vida dela através da timeline da conta, né? E me seguiram, me viram os vídeos, enfim, me xingaram de alguma maneira, talvez também. Aqui não me disseram que me xingaram, né? Mas provavelmente me xingaram. O passageiro normalmente me xinga quando vê meus vídeos. Enfim, 4, a última moça foi a penúltima viagem que eu levei pra PUC. Depois eu peguei o Arthur e trouxe aqui na PUC mesmo, aqui em Petrópolis. Já tocou 10 pila.
Ah, vamos dar ali. Ah, volta. Agora tu veio, merda. Ali então pegar o Mário na Alameda Alceu Vamosi para levar para Pedro Chaves Barcelos. 10 pila a viagem em 5 minutos e nada mais. Falei pra senhora que eu trouxe aqui pro Polo agora. Hoje é noite do... Perguntei pra ela quando entrou no carro, né? Hoje é noite do vinho, senhora? Ah, por quê? Porque eu acabei... O passageiro que eu peguei na viagem anterior, que eu fui buscar ali na Alceu Vamosi, é um casal de senhores e ele com uma garrafa de vinho, coisa mais linda. Ah, entraram, cumprimentaram, tudo certo. Levei eles pra Pedro Chaves Barcelos, provavelmente para um jantar entre amigos, encontro entre amigos. E daí na sequência eu tô com ela ali na Anitta e eu trouxe aqui pro Polo, Canané 255. Só pra quem não sabe onde fica o Polo, o condomínio Polo em Porto Alegre, Vila Jardim. Agora são 8h19 da noite. E ela vinha com a garrafa de vinho e tal. E daí já quebrei o gelo, né? Antes que ela me perguntasse do que se tratava essa adesivagem toda. Então quer dizer que hoje é noite do vinho, senhora? Assim, como assim, sabe? Eu citei, acabei de levar um casal com uma garrafa de vinho pra casa dos amigos. Agora tô pegando a senhora também com uma garrafa de vinho na mão. E ela disse, tu não acredita o que houve? Agora quando eu tô saindo aqui do meu prédio, chegou um rapaz com uma garrafa de vinho na mão. Eu disse, então tá, então hoje é a noite do vinho. Então bora tomar um vinho, vamos tomar, vamos se bebedar, vamos se molhar os pés. E assim foi a nossa viagem, quando vi cheguei, graças a Deus. E só pra não passar batido, não peguei o nome dele, por sinal. Aqui quando tá na sinaleira da Nilo com a Barreto Viana ali, parou no motoqueiro do meu lado, disse, ah, que legal, cara, não te encontrei, bababá, te sigo lá, tá legal os vídeos acelerados com musiquinha e tal, não sei o que, feedback, primeiro feedback, assim, físico, né? Nos comentários vocês têm falado bastante a respeito sobre isso, então é muito louco, né? Vamos devagar porque não tocou ainda, não pretendo me movimentar vazio daqui e nem ligar X, eu tô numa zona altamente confortável, já tocou. Jardim Tu Saborá, pegar, não vou fazer essa aqui. 768, mínima 10. Aqui não, queridinha. E Jardim Tu eu já saio fora da região e daí já tem que voltar. Daqui pra lá, né? Aqui do Iguatemi, da região do Iguatemi onde estou agora, em direção a centro, puffs e travesseiro. Primeira vez que eu fiz vídeo acelerado, o pessoal reclamou com razão que o zoom incomoda. Ok, tudo certo, eu também me incomodo. Daí eu fiz vídeo mudo. Aí teve gente que se incomodou porque tava mudo. Daí eu coloquei a primeira música. Daí ficou muito alto. Eu não consegui resolver isso ainda, tá? Existe um botão ali que eu consigo baixar o volume. Eu baixei hoje para 10, pra vocês terem uma ideia. Eu não sei se o resultado vai ser ok. Tu deixa aí, depois tem 2 ou 3 takes com música hoje. Então depois tu deixa aí comentário se o volume do take com música tá muito alto ou não. Daí teve que reclamou que... É impressionante, né? Sempre vai ter alguém reclamando, não dá pra agradar todos, literalmente. Então, dito isto, eu vou continuar usando esporadicamente, não vai ser uma coisa tão frequente. Até porque isso dá um trabalhinho que eu tenho que fazer na hora, tal da edição da música. Não posso deixar pra depois, porque senão eu vou ter que fazer em casa, e daí de casa eu vou ter que lembrar, e daí é um retrabalho que eu não tenho esse tempo. Outro dia, eu aproveitar então, vamos me defender um pouquinho aqui e me valorizar um pouquinho também. Outro dia teve um rapaz que comentou, dorme até meio-dia e quer ganhar e volta pra casa às 10 da noite e quer ganhar dinheiro ainda. Qualquer coisa assim. Comentou num vídeo do YouTube. Eu disse, o cara tem razão, né? Eu saio de casa às 11 horas da manhã, que exemplo que eu dou pra quem tá começando. E chego em casa às 10 horas, 9 horas de trabalho só. Só 9 horas de trabalho, que exemplo que eu dou pra quem eu tô começando. Sim, porque os coaches que estão por aí na internet, nos canais que vocês acompanham, eles levantam a bandeira que o cara tem que trabalhar 12 horas, 14 horas, 18 horas pra fazer R$1.000, né? Então cada um na sua, com alguma coisa em comum. Pra mim, 10 horas de trabalho já tá me saturando deveras, né? Só que ninguém sabe que depois que eu chego em casa, eu vou ter no mínimo, assim, quando é tudo rápido, até 1 hora da manhã. Só para subir o vídeo pro YouTube, para baixar os dados pro computador, para subir o vídeo pro Spotify, para subir o vídeo pro TikTok, para gerar os cortes pro Instagram. Agora, mais recentemente, esses cortes do Instagram eu replico pros shorts do YouTube e replico também pro TikTok. Ninguém sabe disso, eu nunca falei. Tudo certo, né? Então tu e meu amigo disse que eu levanto tarde e chego cedo em casa.
olha pro teu rabinho, te preocupa com a tua jornada de trabalho, né? Se tu trabalha 17 horas por dia para atingir tua meta, parabéns, show de bola. Isso aí só diz respeito a ti e aos teus pares. Se tu trabalha 5 horas para fazer a tua meta e tá tudo certo para ti, show de bola também. Não vem dizer que eu trabalho pouco, trabalho 9 horas, que eu levanto às 11 horas da manhã. Só um pouquinho, vamos respeitar, né? Dito isto, vou até a região do Iguatemi, ali mais perto do Iguatemi, na verdade, pra ver se toca alguma coisa, porque parece que daqui dos prédios da Vila Jardim, ninguém... Que aqui, não sei se é Vila Jardim ou Chácara, mas parece que ninguém quer sair daqui nesse momento. Então eu vou devagarinho, ali tem o Bourbon, ali tem o Iguatemi, ali tem o Viva. Então com certeza vai ter corrida. E até porque tem um colega me marcando, passou por mim, parou na minha frente. É um polo, então ele também faz comfort. E se ele tá pendurado, parado só com o comfort ligado, é um concorrente meu fortíssimo nesse momento. Eu sei que tem paralelepípedo, mas é bom para ilustrar. É impressionante como somos manipulados, monitorados pelos estagiários dos aplicativos, né? Impressionante. Agora são 9h26, depois que eu falei com vocês. Fiz uma, fiz duas, fiz três, não sei quantas corridas, parei no Bonfim. Daí fui ver quanto que eu tô, né, os ganhos, aquela coisa toda, ver quanto que faltava. Eu olhei ali, faltava 20 pilas para eu fechar minha meta. Eu nem parei de respirar quando vi isso, tocou R$22 e eu tava solto. É verdade que já tinha ligado o X, porque aquela hora lá perto do Guatemi lá parou de tocar. Parou valendo de tocar no Comfort, né? E daí tocou 22 pila aqui pra rua Monte Castelo, a menos de 500 metros do Cafofo do Sol. Que delícia, né? Que delícia, podia ser sempre assim. Estagiário me largando na porta de casa, naturalmente, com a meta batida, né? Por sinal, sobre o dia de hoje, se a metade, 50% dos meus dias de trabalho fossem como o de hoje, eu nunca mais reclamava dos aplicativos. E ainda fazia campanha para que todo mundo venha tornar-se motorista aplicativo e patati patatá. Mas bons ouvidos para isso, pessoal. Bons ouvidos para isso. Para tu que tá vendo esse vídeo aí e tá pensando, passou pela tua cabeça a possibilidade de virar motorista aplicativo, cai fora. Cai fora. Se tem uma coisa que domina nos aplicativos, é a extrema instabilidade do sistema, a extrema insegurança do sistema. Do nada tu tem um dia bom assim, como quem vai a merda, tudo dá certo. Tudo dá certo. Foi meu dia de hoje. Tudo deu certo hoje, né? Dia 23, ou seja, já estamos no final do mês, uma quinta-feira, não tem nada acontecendo em Porto Alegre e tudo deu certo. E às 9h30 da noite eu tô chegando em casa com a meta batida. Mas nada me garante que o dia de amanhã, por exemplo, que na sua teoria tem de ser melhor do que hoje por ser uma sexta-feira, tenha o mesmo resultado. Nada me garante. Tu entende o que eu tô falando? Nada me garante que o dia de amanhã as coisas deem certo. E isso é o grande problema, na verdade, aqui, né? Se a gente soubesse ali de fato e de direito, ó, dia tal vai ser assim, dia tal vai ser assado, tu elegia lá os dias para tu trabalhar e dava no meio naqueles dias. É naquele dia que tu acha que dá para tirar o pé, nem sai para trabalhar. Mas não dá para fazer isso. Porque tem dias que o cara sai, um quinto dia útil, início de mês, temperatura boa, e tu pensa, hoje é para estourar os 800. Então o cara lá pena para fazer 400, 450 pila. E um dia que o cara sai de sangue doce, sem nenhuma expectativa, vai lá e estoura a meta. Naturalmente.
Então é muito instável. Isso é uma crítica, não é um elogio, é uma crítica. Porque eu tô aqui para reclamar e não para elogiar. Dito isso, então, chegando já aqui no Cafofo do Sol, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Abre ou merda? Vai abrir? Abriu. Nada me faltará. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.